Rio Secreto, Medalhão de Gonçalves Dias, na Rua Gonçalves Dias 40, metrô da Carioca. O medalhão do criador do célebre poema Canção do Exílio. A alguns passos da famosa confeitaria Colombo, a Galeria dos Empregados do Comércio ostenta em frente à entrada, do lado direito, em cima da loja, um medalhão no qual aparecem o perfil e o nome de Gonçalves Dias, que dá nome à rua. Este morou na casa que lá existia. Nascido em 1823, no norte do Brasil, no estado do Maranhão, filho de um comerciante português e de uma mulata, Gonçalves Dias estudou direito em Portugal, onde conviveu com os grandes nomes da literatura portuguesa da época, Almeida Garré, Alexandre Herculano e Feliciano de Castilho. Com 20 anos, sentindo saudade do Brasil, escreveu o poema Canção do Exílio, sem dúvida o poema mais famoso da literatura brasileira. No medalhão, o ramo da palmeira e a pomba evocam os seguintes versos: Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. De volta ao Brasil, Gonçalves Dias teve uma brilhante carreira na sua cidade natal e em seguida no Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Ele foi professor de latim, de história e escreveu para diversas revistas literárias. Na Academia Brasileira de Letras, na cadeira número 15, leva o seu nome. Também foi diplomata. Voltando da Europa, morreu no naufrágio do navio Ville de Boulogne, em frente à costa do Maranhão, em 1864. Os versos da Canção do Exílio são, em parte, retomados no hino nacional brasileiro. Interessante. O vitral da loja Arezzo, na antiga Casa Daniel, Rua Gonçalves Dias 13, metrô Carioca. Uma loja desconhecida. No número 13 da Rua Gonçalves Dias, na região do centro do Rio, chamada pelo escritor Machado de Assis de a Via Dolorosa dos Maridos Pobres, ali ficavam as melhores lojas da cidade, desde os tempos do Brasil ainda colônia, e que, com a chegada da família real portuguesa, ganharam ainda mais destaque. Uma fachada de meados do século XIX, com balcões acrescentados no início do século XX, abriga hoje a loja de sapatos, bolsa e acessórios de couro Arezzo. Inaugurada em 2012, comemorou, depois de cuidadoso restauro, o retorno às particularidades da moda, um imóvel que já havia sido uma sorveteria no final do século XIX. A loja das sedas, nos anos 30, onde os tecidos eram apresentados por modelos que desfilavam com vestidos a serem ainda confeccionados por uma escadaria bipartida, e entre a década de 30 e 2010, a célebre Casa Daniel, especializada em presentes. Foi por muitos anos uma das principais do gênero no Rio. No início do século XX, o trajeto de organização das noivas para o grande momento era muito simples: lista de presentes na Casa Daniel, vestido na Casa Canadá e buffet na recepção na Confeitaria Colombo, todas muito próximas. Entretanto, quando o empresário Anderson Birman resolveu assumir o estado decadente que a Casa Daniel tomara em seus últimos anos e restaurar o imóvel, encontrou intacta toda a decoração que a Loja das Sedas havia projetado. Além da escadaria hollywoodiana, móveis em pau-marfim muito elegantes, uma clarabóia em vidros fantasia e ferro forjado e, sobretudo, um vitral de excepcional qualidade, criam a atmosfera art déco. Representando o bicho de seda, o grande vitral é atribuído ao principal artista gráfico nacional dedicado à arte déco, J. Carlos. Durante a restauração, que durou 2 anos, foram encontrados vestígios das ocupações anteriores do imóvel, como os azulejos da firma Villeroy Bosch no século XIX, que foram deixados à vista como um belo detalhe de arqueologia urbana. Painel Santa Bárbara e as Operárias, no Museu Nacional de Belas Artes, na Avenida Rio Branco, 199. No primeiro andar do Museu Nacional de Belas Artes, a partir das duas sacadas nas galerias Moldagens, pode-se ver no jardim interno do museu, numa área fechada à visitação,
o belo painel Santa Bárbara e as Operárias, realizado em 1963 pela famosa pintora Djanira, é uma homenagem aos 18 trabalhadores que morreram na construção do túnel Catumbi-Laranjeiras, também chamado de Santa Bárbara, entre 1947 e 1963. O painel foi concebido originalmente para ornar uma capela, hoje desaparecida, construída numa espécie de gruta que se abriu acima do teto do túnel, após o desabamento das rochas ocorrido durante as obras. Devido à dificuldade de acesso, carros não podem parar nas pistas e pedestres não circulam pelo túnel. Então, a capela dedicada a Santa Bárbara, padroeira dos mineiros, o painel ficou praticamente escondido por 20 anos, sofrendo os efeitos da umidade, do calor e da poluição. Em 1985, foi retirado para manutenção e permaneceu encaixotado por alguns anos, até ser restaurado e instalado no Museu Nacional de Belas Artes, em 1996. Em meio aos desenhos abstratos, o painel, um dos marcos do muralismo brasileiro, tem a imagem da santa envolta em um manto, símbolo do seu martírio, além de anjos e operários com britadeiras. A obra tem mais de 5.000 azulejos de cerâmica esmaltada, em tons que variam do azul escuro ao branco, com cerca de 130 metros quadrados de superfície. Na abertura da capela, no túnel, também conhecido como Túnel Santa Bárbara, foi instalada, além do painel, uma lápide com uma inscrição em homenagem aos operários mortos. Tu que passas por este caminho, que a nossa morte abriu no seio da pedra, pede a Santa Bárbara que tenhamos uma vida no seio de Deus. Djanira, a artista que não queria ser chamada de artista. Ela era de origem pobre, viveu de 1914 a 1979, trabalhou na lavoura de café e na criação de gado, foi cozinheira e costureira. Nascida do interior de São Paulo, mudou-se para o Rio ao final dos anos 30 e abriu uma pensão em Santa Teresa, frequentada por muitos artistas. Então passou a desenhar regularmente e foi declarada artista pelo pintor Émeric Mercier, que viveu de 1916 a 1990. Djanira reagiu e, em um depoimento anos mais tarde, explicou: "Eu não queria que ninguém me chamasse de artista. Achava que para ser artista tinha que saber muita coisa que eu não sabia." Djanira produziu muito. O Museu Nacional de Belas Artes tem 814 obras suas, a maior coleção de trabalhos da artista. Os azulejos do Liceu Literário Português, na Rua Senador Dantas, 118, no centro. Apesar do edifício do estilo neomanuelino do Liceu Literário Português, localizado exatamente em frente ao Largo da Carioca, ser bastante conhecido pelos cariocas, os belos azulejos do hall da entrada não são. Todos merecem, portanto, voltar um pouco para apreciar essas cenas da história de Portugal, especialmente a vitória de Dom Afonso Henrique em Ourique, em 1139. O Liceu Literário Português é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1868 por um grupo de portugueses com o objetivo de difundir a cultura e promover o ensino e a instrução. Uma feliz e louvável iniciativa, ainda hoje em funcionamento. Seria interessante que o atual Brasil tivesse atenção à educação da sua população, como os fundadores da associação. O atual edifício foi inaugurado em 1938. O medalhão do edifício Brasília, na Avenida Rio Branco 311. Acima da portada da entrada do edifício Brasília, projeto dos arquitetos franceses Viré e Marmorat, dos anos 40, um belo medalhão mostra uma índia e seu arco diante do Pão de Açúcar. O medalhão foi assinado por Humberto Coso, que viveu de 1900 a 1981, um dos mais importantes escultores brasileiros do estilo Art Deco. É um hino à brasilidade, à natureza brasileira e ao índio, que fascinaram tantos europeus no início do século XX. Presente no Brasil inteiro, Coso foi o escultor oficial do governo Getúlio Vargas. Ele é também autor dos relevos do Ministério da Fazenda, tanto na fachada quanto no hall.
O pórtico da entrada do edifício Brasília foi assinado por Raymond Subs, mestre de serralheria artística francesa. Museu Judaico no Rio de Janeiro, Rua México 90, primeiro andar. Oswaldo Aranha, um brasileiro que deu início à criação de Israel. Fundado em 1977, o pequeno e acolhedor Museu Judaico do Rio de Janeiro tem como objetivo preservar a memória da imigração judaica na cidade. Ele gera a oportunidade de documentar o assunto, mas também de revisar os conhecimentos do judaísmo. Por isso, os objetos apresentados são frequentemente acompanhados de fichas explicativas sobre o contexto cultural e histórico dos ritos e das tradições judaicas. Desse modo, é possível conhecer a importância do papel do brasileiro Oswaldo Aranha, que viveu de 1894 a 1960, na criação do Estado de Israel. Foi ele que, como presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, assinou o Acordo de Divisão da Palestina, ou do que restava, visto que a Transjordânia já tinha sido criada em 1922 a partir da Palestina original. Durante a sessão de 29 de novembro de 1947, esse acordo foi o início direto da criação de Israel em 1948 e que proporcionou à Aranha um reconhecimento eterno dos judeus do mundo inteiro, mesmo que seu papel durante o governo de Getúlio Vargas tenha sido um equívoco. Foi ele que, em 1943, fez circular nas embaixadas brasileiras de vários países da Europa uma nota segundo a qual se deveria limitar a emissão de vistos brasileiros para judeus. Aranha, que naquela época era ministro das Relações Exteriores, demitiu brutalmente de suas funções o cônsul brasileiro de Marsella, Luiz Martins de Souza Dantas, que tinha autorizado a emissão de vistos para judeus. O museu possui também uma coleção de menorá e de Hanukkah, que permite mostrar a diferença entre os dois. A menorá é um candelabro de 7 pontas, originalmente feito por Moisés, que simboliza o arbusto em chamas visto pelo mesmo no Monte Sinai. Tornou-se uma das ferramentas do tabernáculo e em seguida do Templo de Jerusalém, além de um dos símbolos do judaísmo. O Hanukkah é um candelabro de 9 pontas, 8 mais uma, utilizado pelos judeus durante a celebração do Hanukkah, a festa das luzes, que comemora a liberação do Templo de Jerusalém depois da revolta dos Macabeus contra os Seleucidas. Segundo a tradição, os judeus vitoriosos só encontraram um frasco de azeite de oliva puro para acender o menorá do templo. Esse frasco, que só poderia normalmente acender o menorá durante um dia, durou 8 dias milagrosamente.